Fala galera, tudo bem? Estamos de volta para mais um bate-papo científico aqui no Nutricionando por aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho também de um assunto que sempre pedem, que são as doenças autoimunes. E eu tenho o prazer de ter novamente aqui no canal com a gente minha amiga Camila Avelar. Camila é nutricionista, ela é professora, inclusive nessa área, né, de doenças autoimunes, ministra cursos, é doutoranda, então não tinha pessoa melhor para vir conversar com a gente. Então, Camila, prazer ter você aqui de novo no canal com a gente. Prazer todo meu, Márcio. Um prazer enorme, uma honra estar aqui com você. Um beijo, meu querido. Eu falo que veio uma vez, agora vai ser chamada sempre. Mas, Pode me chamar que eu estou aqui. então, Camila, olha, o pessoal sempre pergunta muito sobre doença autoimune. Eu falo que hoje em dia a gente percebe um aumento, né, nessas doenças, a gente vê aumentando cada vez mais essas doenças. E aí a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Acho que para começar a gente podia conceituar, né, o que são essas doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes, eu digo que é uma interseção entre o indivíduo, entre fatores, né? Então, a interseção entre uma predisposição genética, então ninguém dorme saudável e acorda com autoimunidade se não tiver uma predisposição genética para isso, né? Então, é uma predisposição genética mais fatores ambientais, desencadeadores e gatilhos. Então, vocês podem falar, a gente pode pensar de toxinas ambientais, de obesidade, síndrome metabólica, sedentarismo. A gente pode falar de alterações de sono, ciclo circadiano, vários gatilhos ambientais, que no indivíduo que já é suscetível do ponto de vista genético, né, acaba sendo gatilho, e mais um outro fator que a gente sempre considera, que são desregulações imunológicas. Então, o indivíduo ele vai ter doença autoimune se ele tiver predisposição genética, fatores desencadeadores ambientais, fatores gatilhos e desregulação imunológica associado. Então, é muito importante a gente entender que, apesar de não ser, todo mundo fala, é uma doença pouco prevalente, a gente está crescendo muito. E só para você ter uma noção, quando a gente compara paciente oncológico com paciente autoimune nos Estados Unidos, que a gente tem números epidemiológicos maiores, né? A gente vê que os pacientes com doenças autoimunes gastam o dobro de recursos de saúde do que os pacientes oncológicos, que é uma doença que até 2040 vai matar até mais. Então, o que você está dizendo? Que doença autoimune gasta mais? Gasta mais porque o indivíduo, quando tem um diagnóstico, é uma doença que não tem cura. É uma doença crônica que não tem cura, mas que tem controle. Por isso que a gente precisa trabalhar em cima desses pacientes, né? E como que avalia, né? Como identificar na prática e começar a chamar atenção se o paciente tem ou não uma doença autoimune para a gente mandar ali para o médico para fazer um diagnóstico. Então, Márcio, a gente sempre fala que os quadros de doenças, a dificuldade, a reumatologia, né, é uma área muito difícil da medicina. Até se você for comparar o número de reumatologistas com de clínicos médicos e cardiologistas, é bem menor, porque é uma área muito difícil. Muitos pacientes com doenças autoimunes abrem quadros que são, por exemplo, se você pegar doenças sistêmicas, tipo o lúpus você pode ter alteração do dedo do pé, o fio do cabelo. Então, são alterações diversas, muito diferentes. O que eu sempre digo? Alguns pacientes, e altamente variável, né? Alguns pacientes abrem quadros que você percebe que tem um quê ali de exacerbação de resposta imunológica. Então, normalmente, gente, qualquer coisa errada, então pode ser, tem paciente que começa com refluxo, tem paciente com lúpus que abre quadro com refluxo, com epigastralgia, quando vai ver tem uma hepatite autoimune associada. Então, primeira coisa qualquer sinal e sintoma diferente, é sempre bom procurar um médico, fazer os exames básicos, check-ups básicos. A partir daí, começa a se observar alguns marcadores inflamatórios alterados, junto com a clínica do paciente, e aí o médico com certeza vai aprofundar e vai ver presença de autoanticorpos ligados àquele sistema que começou a ser acometido e que começou a apresentar sinal e sintoma. Então, vai procurar um clínico, faz um check-up total. Até a gente, enquanto nutricionista, quando pede os exames, né, vê algumas alterações e encaminha esse paciente para o médico para terminar de fazer essa avaliação. Mas, na dúvida, é sempre bom procurar um reumatologista, que é um médico especializado para isso. E aí, beleza, identificado, diagnosticado, qual o papel do nutricionista nas doenças autoimunes, né? Que cuidados que os profissionais nutricionistas precisam ter na hora de atender um paciente com essas doenças?
Márcio, eu sempre digo o seguinte, a gente menospreza um pouco esse perfil de doença. Acha que não é tão comum, acha que, o que eu posso fazer se é uma coisa do sistema imune dele? Eu não tenho o que fazer com o sistema imune dele, tá autorreativo lá, eu vou fazer o melhor que eu posso e deixar lá. Gente, por favor, nutricionista é fundamental na vida de um paciente com doença autoimune. Eu tenho pacientes que eu acompanho há 8, 9, 10 anos, a gente acompanha esse paciente, depois a gente faz avaliações pontuais para realinhar tudo. Por quê? A nutrição, ela se baseia em 3 pilares para esses pacientes. Primeiro pilar, a gente precisa modular processo inflamatório que está associado à atividade da doença, em pacientes que abrem um quadro, que estão em atividade da doença, e que se a gente não modula isso, essa doença pode progredir, né? E o prognóstico do paciente pode ficar cada dia pior e até ser mais reservado, um prognóstico mais reservado lá na frente. Então, esse é o primeiro pilar, modular processo inflamatório. Segundo pilar, induzir esse paciente à remissão. Como assim, Camila? Doença autoimune, ela é multifatorial, como eu falei no início. E a nutrição é um dos pilares que pode fazer com que esse indivíduo gatilhe uma doença autoimune. Então, é um dos pilares para atividade, mas também um dos pilares para induzir esse paciente à remissão. Então, quando a gente faz uma dieta de modulação imunológica, a gente consegue conversar com o sistema imune desse indivíduo e com outros gatilhos associados à nutrição, microbiota, etc., essa doença autoimune começa a reduzir o ritmo de atividade. Então, vamos lá, modular a inflamação, induzir esse paciente à remissão, contribuir para essa remissão. E o terceiro pilar, fazer com que esse paciente tenha um risco cada dia menor de apresentar outra doença autoimune. Por quê? Onde passa um boi, passa a boiada. Um raio pode cair quantas vezes quiser no mesmo lugar, porque às vezes a mesma genética que codifica uma doença autoimune pode codificar outras. Então, eu tenho um paciente com 7, 8 doenças autoimunes. Então, a gente precisa fazer com que esse sistema imune silencie, para que ele tenha um risco menor de apresentar outras doenças ao longo do tempo. Pois é, eu falo que é muito comum, né? Você vê associação, né? Pacientes quando tem uma, de repente já começa a desenvolver outra, e aí você realmente começa a perceber que tem que cuidar mesmo e tem que ter esses olhares aí para intestino, inflamação, tudo isso. Se a gente fosse pensar, Camila, em nutrientes, né? A gente escuta falar muito de nutrientes, não só, nem estou falando só de suplementação, não, pensando mesmo via alimentação, mas se fosse para a gente elencar aí os principais nutrientes mais importantes para se atentar num paciente com doença autoimune, o que a gente poderia falar? Bom, eu vou de cara começar com um grande nutriente, chama ômega 3. E como você falou, não é só o suplemento de ômega 3. Claro que a gente pode fazer uso de suplementações nesses pacientes, né? Pode prescrever, ajuda muito, sim, em vários quadros de autoimunidade. Mas eu falo mesmo de uma relação ômega 6,3 numa dieta. A nossa dieta ocidental hoje, ela às vezes tem uma relação que vai de 20, 40, até 60 para 1 de ômega 3. Então, isso num paciente que já tem uma atividade da doença é muito ruim. É muito ruim porque você tem uma quantidade reduzida de produção de maresinas, protectinas, resolvinas. Que diabo é isso? São moléculas que estão associadas à resolução da inflamação. E elas só são produzidas a partir do DHA, né, do EPA, ou seja, do ômega 3. Então, se você tem baixa ingestão de ômega 3, se você ingere pouco isso, fatalmente você vai ter menos resolução do processo inflamatório. Então, eu diria que esse é um grande nutriente, Márcio. Além desse, falaria da vitamina D, que não pode estar baixa de forma alguma. Com baixos níveis de vitamina D, a gente diferencia pouco linfócitos em Treg, que são aqueles linfócitos que suprimem resposta inflamatória, tá? Falaria do zinco também, quando a gente tem deficiência de zinco, que é um nutriente envolvido em mais de 500 processos enzimáticos e metabólicos aí, a gente vai ter maior diferenciação de células TH17, ou seja, linfócitos mais inflamatórios, né? Linfócitos ruins para a autoimunidade, a gente vai ter menor diferenciação para Treg de novo, mais citocina inflamatória circulando. Então, eu diria que esses são 3 nutrientes, se fosse para destacar, porque são muitos, né? A gente não dá para a gente falar tudo aqui. Mas se fosse para destacar, professor, eu destacaria um mineral, uma vitamina e um ômega 3, por exemplo, porque são coisas que estão faltando muito na dieta dos pacientes, a gente consegue ver isso no dia a dia. E não nutriente, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, probióticos para esses pacientes, também é interessante, né? Maravilha! Probiótico é uma outra via de modulação fantástica.
ajuda a gente também na melhora daquele sistema imunológico entérico ali, que vai se comunicar com todo o sistema imunológico sistêmico, né? Faz com que a gente diminua aquele processo de atividade. Então, pacientes que tomam, às vezes, probióticos, têm um menor ritmo de atividade dessa doença, fica mais tempo em remissão. Agora, só uma coisa importante, tem gente que às vezes não faz o básico. O que é o básico? Uma boa dieta. Não adianta dar só probiótico, só ômega 3, só vitamina D, só zinco, sem trabalhar com a base. Se não tiver um lastro bem feito, que é a dieta colorida, variada, ali, cheia de compostos bioativos, um probiótico sozinho, coitado, não vai ter esse poder. Então, fazendo isso, depois daquela passo inicial, que é uma boa dieta moduladora, aí, sopa no mel, professor, modula tudo. E uma coisa, Camila, que a gente até já teve oportunidade de conversar em outros momentos, por exemplo, você falou da vitamina D. A gente sabe, né? A gente tem uma limitação do trabalho do nutricionista, que é um problema, porque a gente não pode, né, passar ali das 4.000 Is agora da UEL, isso recente, porque antes ainda era pior ainda. Mas na doença autoimune, a gente sabe que eles precisam de uma dose mais alta. Mas a gente também vê alguns profissionais usando umas doses muito, muito altas, né? Tem assim algum parâmetro num exame para a gente tentar manter essa vitamina D num paciente com doença autoimune? Alguma coisa só para a gente se basear mais ou menos? Então, tem uns protocolos de tratamento que usam megadoses de vitamina D, né? Tem resultados bons na esclerose múltipla, por exemplo, mas em outras doenças a gente não vê com tanta frequência esses resultados bons assim. Eu até vejo na minha prática alguns pacientes que chegam com efeitos colaterais dessa superdosagem. Mas como a gente está falando da dose por exemplo, do nutricionista, e a gente pode prescrever uma dose boa ali, razoável, né, professor? Mas vamos lá. A gente pode prescrever, né? Já melhorou. Já melhorou muito. Então, o que eu sempre aconselho? Dar essa suplementação e ficar sempre avaliando. 3 pontos importantes para os nutricionistas pensarem. Primeiro, se você está dando vitamina D, a vitamina D do seu paciente não melhora, ou esse paciente pode ter um polimorfismo a nível de receptor de VDR, daí talvez seja interessante você dar num sublingual ou conversar com o médico para dar injetável, algo do tipo. Ponto 2, esse paciente, se ele não tiver nenhum polimorfismo, uma outra indicativa para a gente é de que esse paciente pode estar usando muita vitamina D e o que ele está ingerindo não esteja sendo suficiente. Então, isso pode ser um sinal de que a gente precisa modular esse sistema imunológico com outras estratégias também. E aí a gente já consegue observar uma melhora, inclusive microbiota. Então, o que eu digo? Na doença autoimune, os estudos têm mostrado níveis interessantes a nível de modulação, entre 70 e até 100. Existem outros profissionais que gostam de níveis mais altos, mas aí eu acho que já acaba deixando a gente um pouco inseguro em relação aos efeitos colaterais de calcificação de alguns tecidos, de tecidos moles, etc. Mas deixando pelo menos entre 70 e 100 ali, eu acho que é um número bom, né? É um valor interessante, professor. E fosse para a gente fechar aqui, só se fosse pensar assim, um nutricionista que quer trabalhar um pouco mais nessa área de doenças autoimunes ou que atende já muitos pacientes com essas doenças, alguma dica? O que você daria de dica para eles para aprofundar mesmo aí com relação porque a gente sabe que é sério, né? Então, por mais que algumas pessoas não deem a atenção que elas merecem, a gente sabe que é uma doença séria. Então, algumas doenças, né? A gente falando aqui em geral. Mas que dicas dá para esses profissionais? Márcio, é uma área que eu digo assim, todas as áreas da nutrição precisam de estudos, claro, sem sombra de dúvida. A gente sabe, e a gente dá aula, a gente sabe o quanto que é importante a gente estar estudando. Mas eu falo que doença autoimune em especial é uma área que engana a gente todos os dias na prática, porque eu sempre falo, às vezes você atende 2 pacientes com artrite reumatoide, com lúpus, os 2 com o mesmo diagnóstico têm quadros completamente diferentes. E às vezes a conduta vai ter que ser antagônica. Como assim, Camila? Vai ter que ser diferente? Diferente a esse ponto, sim, porque às vezes são alterações que precisam de intervenções nutricionais diferentes, mesmo sendo o mesmo diagnóstico. Então, como é que a gente vai conseguir ter maturidade suficiente para saber o que fazer, com quem fazer, em que momento fazer? A gente vai precisar estudar. Então, a dica ouro, né, o pó de ouro que eu vou soltar aqui no ar, é estudar a imunologia básica.
Porque sem você saber o que é uma boa imunidade inata, o que é uma imunidade adaptativa, você não vai conseguir ler um exame de um paciente, o que é um anticorpo, o que é um anti-DNA, o que significa isso, o que eu estou ali trabalhando com glúten, o que vem esse anticorpo aqui para mim, o que é um HLA, DQ, alguma coisa que eu li por aí. Então, se eu não tiver um conhecimento básico da imunologia, fatalmente eu vou me perder nessas avaliações, no meu raciocínio. Então, compre um livro básico de imuno, uma boa dica é o ABAS, Imunologia Celular e Molecular. Eu sempre falo, compra a última edição, né? E é um livro que não é muito grande, dá para vocês estudarem, mas estudarem mesmo, é mastigar o livro e engolir, né? Estudarem profundamente. Então, criou a base da imunologia, daí o restante fica mais fácil para a gente compreender e levar isso para a prática clínica, professor. Porque é difícil essa área, viu? Esses pacientes enganam muita gente no dia a dia. Pois é, eu falo que é sério, né? Então tem que estudar realmente para não fazer condutas. E eu falo que assim, uma das grandes dificuldades também é porque vai bater sempre é o que você falou, né, na individualidade. Então, às vezes você está falando de uma mesma doença, mas dois pacientes que respondem completamente diferente a um suplemento, a um alimento, a um nutriente. Então, são respostas individuais, né? Então, é estudando e praticando que vai aprender mesmo, né? Exatamente, se capacitando. Isso é fundamental. Não dá para a gente ficar parado ali sem estudar, sem promover conhecimento, gente, porque a prática é desafiadora. E a gente só consegue vencer desafios quando a gente constrói um caminho sólido de aprendizados e conhecimento. E a gente precisa buscar isso todos os dias. Minha dica, acompanha a Camila lá nas redes sociais. O Instagram dela tá aí no vídeo. Acompanha lá, porque ela sempre põe muito conteúdo, ela faz cursos nessa área. Eu acho que é super válido o pessoal acompanhar, porque sempre vem cursos bem legais aí, né? Desde imunologia básica até em doenças autoimunes mesmo. Então, eu acho que são cursos bem legais. Então, Camila, queria muito agradecer sua participação mais uma vez aqui no canal. Tenho certeza que todo mundo adorou esse vídeo e é um prazer ter você aqui com a gente. Oh, meu querido, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, uma honra, um prazer enorme estar aqui do teu lado, mesmo que online, mas estou do teu lado e estar discutindo com você. E qualquer coisa, estamos aí para compartilhar, dividir o que precisar, estamos juntos. E fala que não é bom ouvir esse sotaque lá da Bahia, né? Ah, que delícia. Para mim é um dos melhores lugares desse Brasil, com certeza, adoro. Então, Camila, obrigado, viu? Obrigada a você. Beijo. Então, pessoal, se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações. Assim, todo vídeo que for postado, você recebe o aviso. Se está vendo pelo Instagram, lembra de compartilhar, curte aqui, marca quem você quer que assista e a gente se vê aí no próximo vídeo. Até mais. Tchau, Camila. Tchau, meu bem.